Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar no seu santo templo para desfrutarmos da sua bondade e também ouvir da parte do Senhor o que Ele tem para nós. Deus seja louvado pela vida da irmã Odete, que nos confiou mais uma vez de estarmos aqui para ministrar esse santo evangelho, essa santa palavra. Já que estamos em pé, vamos, por favor, abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e leremos os versículos 25 ao 34. Glória a Deus por essas mulheres estarem reunidas aos pés de Cristo para serem ensinadas a serem a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Então, vamos ler. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém. Pode se assentar, adorando ao Senhor e intercedendo para que a palavra gere arrependimento em nossos corações e cura. Você conhece muito bem essa história, ela é bem relatada em nossos púlpitos. Mas eu quero trazer aqui a memória de todas nós, aquilo que nos traz esperança. Visto que neste texto há uma profundidade que Cristo nos ensina acerca de 3 doutrinas incutidas nesse texto. E é esse que eu quero trazer à memória de nossos corações, para que nos gere esperança, a esperança de uma vida eterna. Nós vivemos numa sociedade onde as ideias, o sistema, ele tem sido muito superficial em tudo aquilo que é falado, aquilo que é ministrado. Até mesmo as ideias têm sido tão passageiras e as pessoas elas têm sido levadas de uma forma tão violenta a essas ideias, que tem trazido pessoas fracas e muitas vezes sem esperança, por ondas e ondas que vêm circulando essas pessoas. Mas, através deste evangelho, o evangelho de Marcos, ele escreveu este evangelho para o povo, para os cristãos de Roma. E ele relata, bem sucinto e rapidamente, a passagem de Jesus aqui na Terra. Ele não especifica detalhes sobre os acontecimentos, as falas de Jesus, mas ele passa bem rapidamente o que Jesus fez, qual foi o papel que ele veio fazer aqui na Terra. E nós vemos que Deus enviou Jesus para um único propósito aqui na Terra. Não foi simplesmente para curar as feridas daquela multidão. Não foi simplesmente para abrir os olhos daqueles cegos.
Não foi simplesmente para fazer com que os coxos andassem, para que os aleijados voltassem a ficar de pé novamente. Há uma profundidade muito grande na vinda de Jesus aqui na terra. E nós vamos aprender com essa mulher de fluxo de sangue. Que Jesus veio para anunciar o reino, que não é terra, mas sim um reino eterno. E nós vamos ver que através dessas escrituras, há uma profundidade que Deus quer nos ensinar. Nós lemos aqui que Jesus, ele havia passado anteriormente a essa passagem por Gadara. E ele havia curado aquele homem que estava endemoniado. Porém, o povo de lá o expulsaram de Gadara. Então, Jesus passou da margem à frente e foi para Cafarnaum, onde ele foi ali recepcionado por... E essa filhinha havia sido morta. Mas junto de Jairo, também se destaca uma pessoa aqui, porém anônima, uma mulher profundamente doente, hemorrágica. Essa mulher é onde eu quero destacar aqui. Ela havia um sofrimento também de 12 anos. Ela havia passado momentos terríveis na vida dela. Ela já havia buscado curas em muitos lugares. Onde o texto nos relata aqui que ela havia gastado tudo o que ela tinha para procurar a solução do seu problema. E aqui eu já quero frisar uma doutrina fundamental para a nossa fé cristã, que é a doutrina da salvação. Onde entra aqui a justificação. Visto que essa mulher, ela é o relato da minha vida e da sua vida. Mas você pode pensar, irmã, mas eu não estou com hemorragia. Eu não estou falando dessa doença física, que muitas mulheres sofrem no dia de hoje também. Mas eu estou falando da nossa essência humana. Que desde que quando fomos gerados, desde que quando fomos concebidos dentro do ventre da nossa mãe, nós já fomos gerados em pecado. E todos nós fomos doentes, hemorrágicos, cheios de traumas, cheios de enfermidades, cheios de problemas, cheios de desesperanças. Isso é o relato da nossa vida. E veja a comparação que Cristo nos traz na vida dessa mulher, que ela estava no mundo e tudo o que o mundo poderia prover para ela de recursos, de saúde física, ela correu atrás para procurar a solução do problema dela. E o mundo não pôde solucionar o problema dela. Os médicos não resolveram o problema dela. E eu quero dizer para você que o mundo está cheio de tentar solucionar os problemas humanos, preenchendo as nossas vidas com entretenimento, com coisas dessa terra. Mas você percebe que quanto mais nós temos dessa terra, mais o vazio é aberto dentro do ser humano. Você percebe que desde o alto escalão da sociedade até o nível mais baixo, todos sofrem de um vazio. E esse vazio, ele foi aberto quando o primeiro homem pecou contra Deus. Mas veja que Deus, aleluia, o Todo-Poderoso, ninguém pega Ele de surpresa. Que desde a eternidade, quando Ele formou o mundo, Ele criou a sua imagem e semelhança o homem. Ele já traçou um plano para a salvação do homem. E veja que neste texto, Jesus não aparece naquela cidade de Cafarnaum por acaso.
Ele não veio simplesmente por acaso naquela cidade. Ele chegou lá porque ele sabia da necessidade daquela mulher. Ele não foi pego de surpresa. Saiba que Deus tem solução para o vazio da sua alma. Saiba que Deus tem a solução para o vazio deste mundo que está em pecado. Mas vamos continuar. Que essa mulher, então, ouviu falar que Jesus, ele estava ali. Aleluia. Ela já havia entendido que o sofrimento que ela tinha, o mundo não poderia solucionar. A multidão não poderia preencher. Vir aos cultos simplesmente não poderia preencher o vazio. Adorar, cantar sem adorar não poderia preencher o vazio, como aquela multidão havia oprimido Jesus. Aquela mulher, ela ouviu que Deus enviou uma solução. Aleluia. Ela ouviu o que Jesus havia feito. Ela ouviu dos sinais que Jesus estava promovendo na terra. Ela ouviu que ele não era simplesmente mais um homem. Ela ouviu. Aleluia. E aqui há um ensinamento muito profundo. Que muitos talvez chegaram até esse templo, ouvindo do que Jesus pode fazer para a sua vida terrena. Para solucionar alguns problemas. Sim, nós sabemos que o mundo, ele é jaz do maligno e toda essa desgraça que o mundo enfrenta, desde guerra, desde drogas, desde doenças, desde depressões, são sintomas do mal que há no mundo. E qual é este mal que há no mundo? Pecado. É isso que desgraça a humanidade. É isso que desgraça a humanidade. Mas Deus Todo-Poderoso, aleluia, enviou o seu Filho a essa terra, sabendo de todas essas hemorragias, aleluia, sabendo de todos os nossos pecados. Mas veja, que a fé, Romanos 10:17 vai dizer que toda de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você chegou aqui porque você ouviu que há uma solução para o seu problema, amém? O ouvir gerou fé em seu coração, amém? Você veio aqui com um propósito, amém? Amém, crente? Glória a Deus. Mas sabe o que transformou a vida dessa mulher? Não foi o simples ouvir. Veja que toda aquela multidão ouvia acerca dos acontecimentos que Jesus fazia. Mas ninguém o tocou em Jesus da forma como aquela mulher havia tocado. Veja que Jesus se surpreendeu de tal forma que diz: mas quem que me tocou? Porque de mim saiu virtude. E os discípulos: mestre, todo mundo te aperta. Como que tu me perguntas se alguém te tocou? Ei! Esse não é um simples tocar da fé. Este tocar, ele é muito mais profundo do que andar com a multidão e apertar Jesus. Este tocar é o conhecer, é o entender, é o compreender, é o ver, é o se aproximar de Jesus, que fez toda a diferença naquela mulher. Ela não simplesmente ouviu e teve fé. Mas o que aconteceu? Ela conheceu, e aquela fé foi gerada, e salvou a vida dela, e transformou a vida dela. E daí nós paramos para pensar, que nós viemos à igreja,
que há multidões que seguem a Cristo. Que entra ano e sai ano, eles estão aqui sentados neste banco, ouvindo de Jesus, como aquela multidão, mas andam na superficialidade desse sistema, sendo que não o conhecem. O Jesus que é pregado é simplesmente algo superficial. É fé para só simplesmente resolver o problema de agora. Mas não enxergam a necessidade que há dentro do coração. Eles cantam, mas não adoram. Eles lêem a Bíblia, mas não há uma transformação genuína. Eles oram crendo que Deus pode realizar o problema do vizinho, mas não enxergam o problema interno que há no seu coração. Eles sabem que murmuração é pecado, mas só para o vizinho, para ele não é. Isso é o andar da multidão. Por isso que muitos não têm as suas vidas transformadas. E veja, que João vai dizer no capítulo 8 e 33 e 32. E conheceis, você conhece. E conhecereis o quê? A verdade. Quem é a verdade? Quem é o único caminho? A verdade e a vida. Conhecereis a Cristo. E essa verdade que se chama Cristo vos libertará. Veja que em João 4, vai ser relatado ali aquela história de que Jesus se encontra com a mulher samaritana. E você conhece muito bem que Jesus chega a ela e pede um copo de água. E eu preciso de um copo de água. E ele vai pedir a ela um copo de água. E aquela mulher indaga: ei, tu me conhece para pedir um copo de água? Não sabe que eu sou samaritana? E eu não posso ter contato com judeu? Mas Jesus vai perguntar para ela: ei, ele faz outra pergunta. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é eu que te pede, tu lhe pediria. E eu lhe daria o quê? A água da vida. Veja que aquela mulher, ela ouviu Jesus pedir, porém ela não conhecia. Mas a partir do momento que ela entendeu a sua necessidade, e ela se arrependeu de quem ela era, e ela conseguiu enxergar o Cristo, a solução para o seu problema, ela teve um real conhecimento. E Jesus continuou dizendo que eu lhe darei a água, que jorrarei manancial de vida. E veja, irmãs, que é isso que Cristo fez por nós. Aquela mulher ouviu, e ela simplesmente não só ouviu, mas ela tocou em Jesus. Isso é o que Jesus fez por nós. Ele veio a essa terra para não simplesmente curar as nossas feridas, como eu já falei, mas Ele veio tirar o pecado. Aleluia. Ele veio nos curar deste mal. Ele nos veio trazer de novo o direito legal de estar com Deus. Onde o pecado nos deturpou, onde o pecado manchou. E nisso Ele nos justificou. Aleluia. E essa mulher, pela fé, foi até Jesus. E ela encontrou o quê? A cura para a vida dela. Aleluia! Ela encontrou a cura. E sabe que você talvez chegou aqui por essa necessidade de uma cura. Mas Jesus tem muito mais para você. Aleluia! Jesus está oferecendo perdão dos seus pecados. Ele está oferecendo para você o direito legal de chegar diante de Deus e ser chamado de filho novamente. Mas você pode pensar: ai, irmã, mas eu não cometo tanto mal assim, né? Eu sofro consequência como de todos. Ei, mas Romanos 3:23 vai dizer assim, ó: pois todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Saiba que ninguém vai ser impune do pecado de Adão. Todos nós precisamos de um justificador. Todos nós precisamos ser justificados. E não há obra que nós fizemos que seja suficiente, a não ser a obra perfeita do nosso Cristo Jesus, vertido naquela cruz. Por isso eu quero mais uma vez enfatizar aqui, que ninguém pegou Jesus de surpresa. Jesus veio a essa terra com uma missão. Não foi simplesmente para perdoar a sua dor de barriga, dor de cabeça, o problema do seu filho drogado. Ele veio por uma profundidade maior, que se chama o pecado da sua alma, que te levaria ao inferno. Você tem essa consciência, crente? Que essas dificuldades que você enfrenta não impede de você ser um crente melhor. Que não são essas doenças terrenas que impedem de você ir mais profundo e ter um conhecimento real com Deus. Veja que havia um cego também. E ele ouviu falar de Jesus também. E aquele ouvir também gerou a fé naquele homem. E não foi a limitação da cegueira que impediu de ele dizer, mestre, de chegar até Jesus e receber a cura. O que eu quero dizer para você, minha querida irmã, que não são esses sofrimentos, essas dificuldades, que é o teu maior problema. O maior problema e o que nos escraviza é o pecado. É o pecado. É o pecado. Aleluia. Mas vamos continuar com o texto, porque há uma segunda doutrina aqui, e é onde eu quero enfatizar também, que além de justificador, aleluia, tão maravilhoso falar disso, que ao estudar isso, gera um turbilhão dentro de mim, que é como se eu ouvisse a primeira vez que Jesus nos justifica. Ele limpou aquela hemorragia. Veja que aquela mulher, ela era considerada impura. Ela não podia ter acesso à sociedade, porque havia essa cultura judaica, onde quando a mulher estava nesse período, ela não podia ter contato com ninguém. Porque além de ela ser impura, ela poderia contaminar, vamos dizer assim, a todos que tocassem, até mesmo nos assentos, aonde ela estivesse. Então essa mulher era proibida, além de ter um relacionamento com a sociedade, ela era proibida de ir nas sinagogas. Se ela tivesse um marido, imagina 12 anos o marido dela não poderia ter contato com ela. Imagina que crise existencial que aquela mulher enfrentava. E se ela não era casada, ela nem poderia sonhar em ter um marido, porque ela não poderia tocar. Porque, além de ela ser impura, ela iria manchar, denegrir a imagem daqueles que entrassem em contato com ela. Mas veja que ela ouviu, ela teve fé, que alguém poderia resolver o problema dela. E aqui entra a segunda doutrina, que ela tocou em Jesus. E o que aconteceu quando ela tocou? Imediatamente ela sentiu que aquela hemorragia havia estancada. E ela sentiu a cura. E automaticamente, ao tocar em Jesus, ela poderia contaminar Jesus, não era essa cultura? Mas veja, aleluia, que além de justificador, ele perdoou os pecados daquela mulher. Mas ele não somente perdoou os pecados daquela mulher, curando a hemorragia. Ele tomou dela as suas feridas e a limpou e a santificou. Aleluia! E veja que Isaías relata isso no capítulo 53. E ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Veja que além de curar, ele a tornou limpa novamente para estar em contato com a sociedade.
Alamandarabashai. Aquela mulher já poderia andar de cabeça erguida, dizendo: eu não vou contaminar mais ninguém. Aleluia. Por quê? Porque Cristo colocou as vestes celestiais nela. E o que aconteceu com nós? Jesus nos perdoou. E não somente nos perdoou, Ele nos salvou da perdição eterna. E além de nos salvar, Ele colocou as suas vestes celestiais em nós. Ele incutiu dentro de nós as suas obras perfeitas. Ele colocou dentro de você a essência perfeita de Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Qual homem poderia fazer isso? Com essa matéria pecaminosa? Ninguém. Aleluia. Por isso que Jesus desceu. E 2 Coríntios vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode se alegrar, irmã? Que ninguém mais pode te acusar daquilo que você cometeu, daquilo que te acusam. Porque agora você conheceu, você entendeu quem é Cristo, o que Ele fez por você. E Ele já perdoou todos os seus pecados, daquele que você cometeu há 15, 30 anos atrás, e os futuros pecados Ele já perdoou a sua vida. E Satanás não pode mais acusar você, porque Ele colocou as suas obras em você. Você parou para pensar nisso? Então, para que essa fraqueza? Para que tanto chororô? Saiba que Deus, Ele curou aquela mulher. Mas Ele vai finalizar aqui dizendo: mulher, vai em paz. Vai em paz. A tua fé te curou. Vai em paz. O que eu quero dizer para você? Que Jesus, Ele tem uma vida perfeita para nós. Ele tem uma vida de paz para nós. Ele tem uma vida com abundância para nós. Saiba que esses sofrimentos causados pelo pecado, Ele limpa de nós. Mas entenda uma coisa, que nós estamos nessa terra caída ainda, neste mundo caído ainda. E essa paz não significa ausência de dificuldades. Essa paz é o quê? É o conserto que nós tivemos com Deus. Essa paz é em meio à guerra. Por quê? Porque entra aqui uma terceira doutrina, que se chama a doutrina da glorificação. E somente quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, que nós poderemos provar da plenitude de uma vida sem pecado, sem dificuldade, sem dor, sem tristeza. É somente na glória, na eternidade, que teremos uma vida 100% em paz. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Ele nos prometeu que aquele que estiver sobre a proteção dEle, sobre a vestimenta dEle, o maligno não há de tocar. Não vai ser impedido de vir tempestades, como os discípulos passou com Cristo ali naquele mar. As tempestades virão, porém só permitirão tocar em nós, se for a vontade do Senhor. Por isso que nós caminhamos ainda nessa terra escura e turva, com dificuldades. Porque nós não temos ainda um corpo glorificado.
A nossa matéria ainda é pó. A nossa essência ainda é pecaminosa. Mas nós não sujamos mais o nosso corpo todo, porque o nosso corpo já foi lavado pelo sangue de Jesus, amém? Mas somente os nossos pés ainda se contaminam com o pó deste mundo. E veja que as dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa terra, não é sinal de que nós não temos o perdão de Deus ainda, como aquela mulher hemorrágica. São os açoites do Senhor, para que nós nunca vamos sair dos trilhos que o Senhor projetou para nós. Veja que eu sou mãe, e o meu amor é tão grande pelos meus filhos, que eu não deixo ele fazer o que eles bem entendem, por simplesmente ter o meu amor. Por amar tanto eles, eu os disciplino e coloco regras dentro da minha casa, para que eles sempre andem em segurança, em salvação. Assim é o nosso Deus, assim é o amor de Cristo para as nossas vidas. Você chegou aqui, talvez com seu lombinho, né, como a irmã Plácida falou, dolorido, porque os açoites do Senhor vieram. Veja que aquela mulher foi curada da hemorragia, mas como uma mulher, a gente sabe que nós temos mensalmente, né, aqueles detalhes. Veja que ela continuou ainda tendo aqueles fluxos, porém menores. Mas ela não era mais alguém que vivia sempre amargurada. Porque ela já tinha o perdão eterno. Ela só precisava ser ajustada. Veja que essa mulher foi curada, mas ela não está aqui para contar essa história. Ela já morreu. Mas ela está onde? No gozo eterno. Ela obteve salvação e um dia o encontraremos na eternidade. E é isso que eu quero frisar para você aqui, onde Apocalipse 21:4 vai dizer: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas já são passadas. Crente, a tua esperança não é que este governo melhore a sua vida financeira, a tua esperança é uma vida de paz na eternidade com Cristo. É para isso que Jesus marcou este encontro com você nesta manhã. É para Ele te relembrar essas verdades que foram deturpadas da sua mente. Veja que aquela mulher tocou por detrás das vestes de Jesus. E não é assim que nós caminhamos. Nós entramos numa caverna aqui para entender Jesus, nós entramos numa caverna ali para tocar por debaixo das vestes de Jesus. Mas olha só a profundidade. Aquela mulher não olhou para a face de Jesus. E nós estamos aqui na terra assim, nós não contemplamos ainda a face de Jesus. Mas um dia, aleluia, o veremos face a face, crente. E essa é a esperança que tem que brotar dentro do seu coração. Que nós caminhamos nessa terra tocando em Jesus, para conseguirmos chegar na eternidade e contemplarmos a Cristo face a face, aleluia! E o veremos e o cearemos com Ele, onde a sua promessa diz que não haverá mais nenhum pranto, não haverá mais nenhum sofrimento. Aleluia, aleluia. Você pode se alegrar com essa verdade. Aleluia. Jesus veio a essa terra para te salvar, não dos seus problemas, mas o problema da sua alma. Eu quero que você se coloque de pé nesta manhã. E talvez o propósito de você chegar aqui, porque você ouviu, que Deus pode curar o teu filho da droga, Ele pode curar. Irmã, mas eu vim aqui porque eu estou com um problema de saúde. Ele pode curar a sua saúde hoje, como Ele fez literalmente com essa mulher.
Ele pode sarar Ele pode abrir uma porta de emprego ainda, Ele pode abrir, porque nós estamos ainda nesse plano terreno. Ele sempre há de dar o sustento para você. Mas eu quero enfatizar, e que você grave bem no seu coração, que isso não é o propósito principal de Jesus Cristo. O principal propósito de Jesus Cristo é garantir vida eterna. E somente aquele que tocar, que conhecer, que se entregar, é que vai realmente morar com Jesus na cruz, na eternidade. Quantos creem assim? Eu quero orar por você nessa oportunidade. Talvez você chegou aqui com o seu fardo pesado, com as dificuldades, que o pecado ele nos acaba trazendo sequelas. Eu quero orar por você. O Senhor tem o poder de trocar este fardo pesado pelo seu fardo leve, pelo seu jugo suave. Ele tem o poder de arrancar. Ele tem o poder de fazer um milagre nesta manhã daquilo que você está pedindo. Porque você está ouvindo e está gerando fé em seu coração. Tanto a salvífica quanto a fé milagrosa desses problemas do mundo. Vamos orar? Levante suas mãos. Aleluia. Pai, Pai Celestial, Paizinho, meu amado Senhor. Eu quero te louvar, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas com a tua igreja, Pai. Onde aqui, Senhor, a tua palavra foi exposta, Senhor, o plano áureo da tua passagem aqui na terra, Senhor. Foi para que o meu pecado e o pecado dos meus irmãos fossem salvos, fossem perdoados. Agora, Senhor, eu confio firmemente nas tuas promessas e na tua palavra, que ao ouvir, Senhor, é tu que vai gerar no corações, Pai, a fé. É tu que vai gerar nos corações o arrependimento, o quebrantamento, alamandarabashai. É tu que vai gerar nessas vidas, Senhor, uma transformação de dentro para fora. Para que essas vidas sejam tuas testemunhas, assim como está relatado na tua palavra, Senhor, que todos aqueles que tiveram perdão, para que tiveram cura, saíram, Pai, de cidades em cidades para anunciar este poder maravilhoso que é a salvação, esta obra maravilhosa que é a salvação. Agora eu clamo, Senhor, gera nesses corações, Pai, frutos, Pai, de arrependimento, fruto, Senhor, de ousadia, para que eles venham anunciar esta verdade, Pai, aos seus filhos, na sua casa, na sua vizinhança, na cidade onde eles moram, aqueles, Senhor, que estão, Pai, pela internet, tu conheces, sondas os corações, que eles sejam tuas testemunhas, que haja cura milagrosa, que haja salvação de almas, Pai, para a glória do teu nome, para que o teu reino avance, para que a tua obra, Senhor, venha progredir em nome de Jesus. É o que eu te agradeço para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.